Queridos irmãos e irmãs, nos acompanham através do Evangelho Diário. Hoje, quinta-feira, dia 16 de fevereiro, vamos ouvir a palavra de Deus e a sua mensagem para o nosso dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, vemos nessa leitura 2 atitudes que muitas vezes estão presentes em nossa vida: a nossa abertura a Deus, como também o nosso fechamento a Ele. Muitas vezes temos o coração aberto e nos deixamos mover pelo Espírito, como foi Pedro ao responder Jesus quem Ele era: tu és o Messias. A ação de Deus no coração, na mente de Pedro. E muitas vezes nós também somos movidos pelo Espírito de Deus, quando abrimos o nosso coração e acolhemos a sua palavra, o seu ensinamento, a sua graça. Conhecemos Deus a partir daquilo que Ele nos revela. Mas também muitas vezes nos fechamos aos nossos sentimentos humanos, àquilo que nós muitas vezes trazemos. Como Pedro, ao ouvir o ensinamento de Jesus, deixa falar o seu lado humano e repreende Jesus, dizendo que isso não te aconteça, que Deus não permita, que ele viva a sua missão. Deixou falar o seu lado humano. Como muitas vezes nós também deixamos falar o nosso lado humano, a nossa ação, e com isso muitas vezes nos fechamos, nos afastamos da graça de Deus, tornando tanto na nossa vida como na vida do outro pedra de tropeço. Que não sejamos essa pedra no caminho dos outros, mas sejamos aqueles que ajudam, iluminam o caminho do outro a anunciar a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Vocês, amigos que nos acompanham através do Evangelho Diário, nós gostaríamos de pedir a todos que nos sigam no Instagram, curta nossos vídeos no YouTube e nossa página no Facebook, dando lá o seu like, participando conosco e nos ajudando dia a dia a levar a outros a palavra de Deus.